que muda. Primeiro é a seguinte: qual faculdade ou curso você cursou? Eu fiz uma faculdade de ciências, né? Licenciatura curta, que hoje já nem conta mais, e fiz uma faculdade de ciências biológicas na Universidade Federal de Três Lagoas. Entendi. E fiz também, depois da faculdade, pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. Quanto tempo a senhora está aqui na escola? Eu estou trabalhando na escola há 24 anos. 24 anos. Sim. Comecei aqui e vou me Quase aposentar desde a aqui. fundação, né? Sim, ela fundou em 93, né? E eu comecei em fevereiro de 95 aqui. Bastante tempo. Vixe, muito. Muita história para contar. Muito. A pergunta: sua sexualidade influencia ou interfere alguma coisa na sua área de trabalho? Nunca interferiu, nunca. Nem em sala de aula, nem na sala dos professores, nem em curso, em lugar nenhum, eu nunca interferiu. Nunca se sentiu nunca indiferente de outras pessoas? Não, assim, quando, né, no início que eu me descobri na adolescência, eu me sentia totalmente um ET no meio das minhas amigas. Eu era diferente, né? Quando a gente saía, os meninos queriam ficar com elas, não comigo, né? Porque já sentiam, as pessoas já percebiam, era nítido, né? Era nítido, sempre foi. E assim, dentro da minha casa, meu irmão começou a querer a falar sobre isso, mas meus pais logo cortaram. Então, dentro da minha casa, eu nunca sofri nada de preconceito, né? Quando meu irmão estava começando, adolescente, os menininhos viviam lá em casa, os amigos dele, então eles começaram a zombar, a querer, né? Meus pais logo cortaram. Agora, na minha profissão, eu não é sendo hipócrita, não, nunca tive, porque eu sempre tive esse jeitão, né? E acho que os alunos tinham, alguns tinham respeito, outros tinham medo mesmo, então eles não zoavam, às vezes eles queriam me intimidar fazendo certas perguntas. O que a senhora acha de 2 mulheres? O que a senhora acha de 2 homens? Só que eu nunca me intimidava, eu pegava e falava. E eles acabavam entrando no assunto, a gente começava a conversar, fluía num debate legal. Então, às vezes, eu conseguia até mudar as cabecinhas ali, porque eles achavam que ia me intimidar. Eu nunca deixei me intimidar. Isso nunca, né? Sim. Então, eu nunca fiquei escondida por trás de certas coisas, né? Se perguntasse, eu falava. Eu sempre ficava na minha. Quando eu me sentia segura das pessoas que estavam ao meu lado, se eu deveria falar ou não, eu falava, né? Então, durante muito tempo aqui, eu trabalhei com colegas que eu não achava que deveriam saber sobre mim. Não tinha nada a ver. Aí, quando eu criei um vínculo, aí sim, comecei a conversar e isso foi maravilhoso. E por ser uma bagunça de mente, porque você começa a pensar nesse tipo de coisa, você acha que influenciou no seu desempenho escolar? Não, só influenciou assim, porque eu era terrível. Terrível, eu fiz... Na 6ª série eu tinha uma turma que era muito bagunceira, mas assim, que eu fui pro lado assim, terrível mesmo. Uhum. Era um menininho bem safado. Bem arteiro. Bem arteiro. Matava aula, sabe? Perdi 2 anos da minha vida fazendo coisas assim... Não coisas de usar droga, beber, encher a cara e dar... Não era isso. Mas assim, matar aula, ficar jogando futebol na rua, né? Fazer essas coisinhas. Nesse sentido. Agora, em outro aspecto, não. Não influenciou em nada, não. Eu que me deixei levar na adolescência né? Que era normal. Entendi. E qual é a história por que aconteceu com o seu cabelo? O meu cabelo é uma doença que começou... Então, essa minha história, ela tem a ver com a outra pergunta que você vai fazer. Você quer já pegar um gancho? Isso. Então tá, então vamos pra próxima. Qual história ocorreu na sua infância ou adolescência que você não esquece? Então, na minha adolescência, quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a ter ataques epiléticos. E meu pai, eu moro numa cidade de interior que fica a uns 300 e poucos quilômetros de Marília. E meu pai começou a me levar em Marília para fazer o tratamento com o médico. E o médico, ele me passou uns remédios e eu parei de ter aquele ataque epilético, tomando esses remédios. Fiquei durante 3 anos tomando remédio. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter umas crises terríveis na escola. Eu estava estudando e eu apagava.
e as pessoas falaram que eu me debatia muito e precisava de 5 homens para me segurar. Só que eu não lembro desses ataques. Me deu 5 vezes, aí me levaram para Marília, para o meu médico. Quando chegou lá, o meu médico falou que eu não tinha problema nenhum, que eu estava com um espírito no corpo, né? E ele, o genro dele e a filha tinham um hospital psiquiátrico, que era um manicômio, e me internaram lá. Eu tinha 15 anos, lá eles não admitiam menores de idade, e eu fiquei lá, sendo menor, porque ele falou que ia quebrar um galho. Meu pai pagou essa internação, e eu fiquei 28 dias internada no meio de gente, assim, totalmente, sabe, é louco mesmo. Problemas psicológicos. E isso daí, essa doença do meu couro cabeludo, eu peguei nesse hospital, né? Quando eu saí, eu já saí com essa doença. Eu agora voltei a fazer o tratamento, porque eu comecei a fazer vários tratamentos e o meu fígado não aguenta. Os remédios são muito fortes, meu fígado não aguenta. Então agora eu voltei, estou fazendo o tratamento, fiz biópsia para ver que tipo de doença que é, porque o tratamento que eu fazia na biópsia deu tratamento totalmente diferente. Então também é uma coisa que me marcou muito. E esses 28 dias lá dentro, quando eu saí, com 15 anos de idade, eu não tinha opinião formada de nada, eu queria só curtir a vida. E quando eu saí, eu comecei a ver as pessoas de uma forma diferente. Por quê? O meu médico, ele não pensou em mim, ele pensou só no dinheiro, que ia beneficiar o genro e a filha. Por quê? Passou um bom tempo, eu voltei para minha cidade e voltou a dar crise, porque tiraram os remédios, eu comecei a ter a crise de novo. E um médico que fazia, do Rio de Janeiro, que fazia residência em medicina lá, neurocirurgia, Cirurgião. Não, ele era neuropsiquiatra, sei lá, é neurocirurgião, vamos. Ele estava fazendo residência numa cidade desse tamanhozinho do interior de São Paulo, e ele quis me ver. Um dia ele pediu pro meu pai se ele podia me ver. E aí ele pediu para fazer uma ressonância. Na época era muito caro, meu pai não tinha condições, até o prefeito ajudou meu pai e tal. E deu que eu tinha neurocisticercose, que é quando o ovinho de solitária, ele entra no cérebro. Neuro, né, de cérebro e tal. E esse cisticerco, ele entra. Vocês vão estudar no segundo ano sobre isso. E aí esse ovo de solitária estava entrando no meu cérebro, era isso que causava tanta dor em mim. E ele me internou como se eu estivesse louca, né? E meu pai um dia foi falar com ele. Eu fiz todo o tratamento, melhorei, tive que ir para o Rio de Janeiro, foi um tratamento longo. E quando eu fiquei boa, meu pai foi falar com ele. E ele falou, o que aconteceu, né? Que sua filha nunca mais voltou. Ele pegou e falou, ó, graças a um médico, descobriu. Esse médico que descobriu, ele queria processar o médico por erro médico. Porque uma menina de 15 anos, fiquei num lugar que não poderia ficar, e no meio de um monte de gente, numa época que eu estava, né, formando minhas opiniões, minha identidade, tudo isso. E o que isso acrescentou na minha vida? Eu comecei a ver as pessoas, porque eu sou do interior, eu não via, a gente é muito inocente, a gente não vê maldade nas pessoas. E dali em diante eu passei a ver que tinha pessoas muito maus. E do jeito que o cara tratou meu pai, ele falou que meu pai era um motorista de ambulância, que nunca ia ter dinheiro para pagar o meu exame, sabe? O médico falou tudo isso. Então eu comecei a ver as pessoas diferentes, comecei até a passar pelas pessoas, porque quando você está na adolescência, você não liga muito, você passa perto de um deficiente físico, você não está nem aí, você não liga, né? Então eu comecei a ver essas pessoas com outros olhos, sabe? Comecei a ver a vida de outros olhos na minha adolescência. Isso me marcou muito, isso me marca até hoje, é uma história triste. Existe um filme com o Rodrigo Santoro chamado Bicho de Sete Cabeças. Ele lembra muito a minha história, que ele também é internado no manicômio por causa de um pouquinho de maconha que os pais encontram, né, nas coisas dele. E aquele sofrimento dele era muito meu sofrimento. Eu vivia daquele jeito dentro de um lugar, porque eu estava bem e estava vendo o que estava acontecendo ali em volta, né? E isso foi o que marcou a minha vida, a minha passagem todinha foi o que mais me marcou. É uma lembrança não boa, só que fez eu ver a vida de um modo bem diferente depois. Foi ruim, mas ao mesmo tempo acabou sendo uma lição para mim. Entendi.
Agora, deixa eu perguntar um pouco sobre você. Qual que seria seu hobby favorito? Você gosta de fazer no seu tempo livre? Menino, assistir filme e ouvir música. Ouvir Adoro. música. Qual a sua banda favorita? Hoje em dia eu não tenho nenhuma, mas eu sou fã da banda Titãs e Raul Seixas. São os meus cantores, assim, mas adoro Simone, Cássia Eller. É MPB, né? Mas É mais voltado mesmo. agora assim, eu sou eclético. Onde eu estiver, o que estiver tocando, não gosto muito daqueles funk pesadão. Isso é ruim de ouvir, mas o resto eu ouço, canto, danço, De tudo. danço. Se